Se eu tivesse que começar um canal hoje do zero, com medo de apertar o play, com um tripé improvisado e o silêncio de um canal vazio sem nenhum inscrito, eu não faria nada igual. E não é porque eu mudei quem eu sou, mas porque eu finalmente aprendi a dar valor à história que eu queria contar. Por 2 anos, eu tratei o YouTube como um sonho distante, algo que eu fazia quando dava e quando eu tinha coragem. Mas a verdade é que eu não tinha resultados porque eu não tinha um método que protegesse a minha essência. Eu estava só jogando palavras ao vento e esperando que alguém ouvisse. E hoje eu quero te mostrar quais são as estratégias que eu usei e ainda estou utilizando para me guiar nessa jornada aqui do canal, que me ajudou a vencer essa paralisia, esse medo, essa perfeição exagerada que acaba nos impedindo de criar. Eu vou mostrar por que que eu escolho os temas, como que os temas são importantes para mim, por que que título e capa também são uma coisa que eu valorizo muito, mas acima de tudo isso, eu vou te mostrar por que que você deve manter a sua essência e usar os métodos apenas como uma ferramenta para potencializar aquilo que você quer mostrar. Quando eu abri o canal, claro que eu queria um canal grande. Eu acho que todo mundo que começa um canal aqui no YouTube, no fundo deseja isso, né? Um canal que conecta, um canal que se pareça com aqueles canais que a gente gosta de assistir por aqui. Mas faltava bater o martelo, faltava a decisão. E no final do ano passado, eu me senti perdida, para ser bem sincera. Eu estava numa fase onde eu não me conectava com nada do que eu estava fazendo. Apesar de fazer muitas coisas, eu sentia que nada do que eu estava fazendo me preenchia. Parece que tudo que eu fazia não tinha verdadeiramente a minha essência. Eu fazia, claro, coisas que eu gostava, mas eu ainda sentia que faltava algo a mais. Eu já contei aqui como que o YouTube mudou a minha vida. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui se você está chegando no canal através desse vídeo que você está assistindo agora. Então, eu te convido a ir lá assistir esse vídeo, porque eu trago um pouco da minha jornada. Então, não vou me prolongar nessa minha transformação com o YouTube. Mas uma coisa que foi extremamente importante para mim, para que eu desse de fato um start, foi passar a tratar o YouTube como a minha prioridade. Então, se eu começasse um canal do zero, a primeira coisa que eu faria é tomar a decisão, é tratar o YouTube como minha prioridade número um. E para tentar fazer com que essa prioridade não se tornasse um fardo muito grande, eu tentaria levar o YouTube como se fosse o meu laboratório, como uma forma de documentar a minha jornada. Porque quando a gente tira esse olhar de especialista, eu preciso ser especialista, eu preciso mostrar que eu sou especialista, você começa a atrair pessoas que estão na mesma jornada que você. A maioria dos inscritos que eu ganhei dos últimos 20 dias para cá, 30 dias para cá, vieram desse vídeo, como o YouTube transformou a minha vida em menos de 6 meses, e a maioria são pequenos criadores ou pessoas que às vezes já têm até mais inscritos do que eu no canal, mas que se identificaram com a minha história. E é isso que eu quero que você que está criando um canal, ou você que às vezes até já criou, mas parou por algum motivo, entenda. É importante você documentar com a sua essência, porque isso gera conexão. Quando você se permite ser real, você atrai outras pessoas que também são reais, que também se identificam com a sua personalidade, com o seu jeito de pensar, com aquilo que você ensina, com as suas dores, com as suas conquistas também. E você não mostra só o final, a linha de chegada, você mostra também todo esse processo. Então você consegue mostrar ali os altos e baixos, porque isso vai te ensinar, isso vai ensinar o outro, e isso também vai fazer com que você viva, de fato, o processo de transformação que o YouTube é capaz de gerar em cada um de nós quando a gente se permite viver isso com essência, com autenticidade, com verdade. E é claro que eu estudei e ainda estudo muito sobre o YouTube porque eu quero que isso se torne o meu trabalho pessoal, né, o meu principal trabalho, eu quero que isso se torne parte de um projeto pessoal muito grande na minha vida. Então eu preciso sim, estudar e buscar formas de potencializar a minha voz aqui dentro da plataforma. Mas tiveram 3 livros que, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo e também agora as capas de cada um deles,
que me ajudaram muito a expandir a minha visão de criação. O primeiro deles é Mostre o Seu Trabalho, que me ajudou a entender como que documentar é algo tão valioso, como que documentar é algo que nos traz uma experiência individual, mas também que nos traz um enriquecimento tão grande. O segundo livro foi Roube como um Artista, porque eu entendi que nenhuma história é 100% original. Toda ideia é derivada de uma outra ideia. Tudo aquilo que eu estou criando aqui é derivado de uma outra inspiração, de uma inspiração que eu tive de uma outra pessoa que criou algo parecido com o que eu estou criando. Então, tira aquela pressão de precisar fazer algo inédito, algo novo, algo que ninguém nunca viu, nunca falou. E também tirou um pouco dessa pressão, desse perfeccionismo de achar que eu sou mais uma falando da mesma coisa que as pessoas estão falando por aqui. Então muda essa visão que você tem sobre você mesmo, da síndrome do impostor, de você achar que a sua voz não é interessante, que esse tema não é interessante, já tem muita gente falando disso. E o terceiro livro que me ajudou a entender sobre história, sobre conexão, sobre autenticidade, foi o Storytelling. Esse eu ainda não terminei, eu leio ele, costumo ler ele aos poucos, bem aos poucos, mas foi um livro que também me trouxe muita inspiração ao entender e conhecer jornadas de pessoas que são grandes líderes, que são referências para gente em algum nível, em algum momento da nossa vida. Então, são livros que eu recomendo. Se você não quiser ler o livro, tente achar algum podcast, alguma resenha do livro, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo de criação. E olha, de verdade, eu achava que no YouTube o mais importante era ter uma câmera boa, era ter, enfim, uma boa edição, um bom microfone. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando exatamente o carro da laranja aqui na minha rua agora. Então, é a prova viva de que a vida, ela não espera você estar pronto para poder, enfim, te permitir viver coisas boas. Você precisa começar e ir tentando à medida daquilo que você vai tendo oportunidade. Quando eu comecei com esse celular. É um iPhone 8. E assim, sem muita memória, com a qualidade não tão boa assim. E que oscilava muito à medida que a luz natural, que é o que eu uso para gravar esses vídeos, oscilava ao longo do dia. Então eu tinha um horário perfeito, a regra de ouro ali, tinha um horário que era o legal para gravar, que se eu pulasse esse horário, eu não tinha mais como gravar. Hoje, o meu microfone, esse microfone que deve ter custado uns R$ 50 na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, porque de certa forma ele me ajuda. E eu já vivi de tripés improvisados, então eu sei que a gente se cobra muito, né, por qualidade. E é natural porque a gente está vivendo no mundo da qualidade, né? A cada, sei lá, 7 vídeos que a gente vê no YouTube, 5 deles vão ter uma qualidade muito boa de áudio, de luz, de câmera, de edição, enfim. Mas eu descobri que para você crescer no YouTube, tudo isso importa? Importa, mas não tanto quanto um bom tema, quanto a escolha de um bom tema. Então, falar sobre o que eu faria ao começar do zero um canal no YouTube é um tema. Eu vou trazer aqui as estratégias que eu acho que são interessantes, um pouco dessa minha jornada, né, de como que é importante olhar para trás e ver que eu mudei um pouco dessa minha visão. Eu fui aprendendo que a minha história, que a minha essência valem muito mais do que eu imagino. Ter um bom tema e saber como comunicar esse tema, eu acho que é a principal chave desse vídeo. E eu acredito também que, além desse bom tema, é importante que você invista um pouco de tempo fazendo uma boa capa para o seu vídeo, fazendo um bom título para o seu vídeo. Existem milhares de ferramentas e dicas e estratégias que eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Se vocês acharem interessante, por favor, comenta que eu me esforço de, enfim, estudar mais e trazer mais e também trazer aquilo que eu uso aqui para o canal. Mas, até porque eu também estou aprendendo. Mas, se você entende como que você mostra a sua voz para os outros, você deixa de ser mais um ruído. Você deixa de ser só mais um ali no feed. Porque o YouTube, no final das contas, tem milhares de pessoas criando todos os dias. Todos os dias a gente vê milhares de pessoas postando vídeo aqui.
Sejam pessoas que a gente acompanha, sejam pessoas que a gente não acompanha. E se a gente não encontrar uma forma, principalmente quando é um canal pequeno ou do zero, né? Se a gente não encontrar uma forma de mostrar a nossa voz, acaba sendo muito frustrante, porque a gente fica sempre ali naquele lugar que parece que ninguém está te ouvindo, parece que você não é interessante para ninguém. E na verdade não é que você não é interessante, é que você está usando a estratégia errada para mostrar a tua voz, para mostrar a tua essência. E assim, consuma muitos vídeos, porque quando você se torna um bom consumidor, você se torna um bom criador. E consumir vídeos vai refinar o seu olhar para edição, para criação, para tema, para narrativa, para, enfim, formatos. Eu gosto do formato Talking Head, que é esse aqui falando direto para a câmera, ou não. Eu gosto do formato mais vlog. Eu gosto do formato podcast. Eu gosto do formato documental, que mistura essas cenas com Talking Head, enfim. Então, encontrar a forma como você quer trazer a sua voz aqui para dentro é muito importante. Você aprende muito isso quando você consome. Então, quanto mais você vê, claro que não vai cair no problema de ver mais do que você cria, né? Então, de ficar sempre ali preso naquele negócio, tô estudando, e ficar paralisado e ficar com aquele problema de criar. Então, precisa realmente filtrar a quantidade de informações que você coloca para dentro. Mas, se tratando de o que eu faria se eu começasse do zero no YouTube hoje, minha gente, é isso. É focar em mostrar a minha essência da melhor forma possível. É mostrar a minha jornada. E para ser bem sincera, a minha jornada aqui no YouTube está só no começo. Apesar de que tem anos que você criou o canal, tem, mas só no final do ano passado que eu decidi ter isso como a minha prioridade número 1. Então, eu tento também, né, enfim, conciliar tudo isso com o cuidado de casa, com o meu cuidado pessoal. Eu tento conciliar isso com a empresa e com o relacionamento, com os sonhos. E a gente tem muitos sonhos, né? É importante que a gente priorize também aquilo que vai nos levar a alcançar os nossos sonhos. E para mim, de alguma forma, eu sempre fui uma pessoa que desejou falar com outras pessoas, e ensinar outras pessoas e ver a transformação em outras pessoas também, através daquilo que eu sei. Então, mais uma vez, eu convido você para entrar nessa comunidade, porque o meu maior desejo aqui é poder contribuir com você de alguma maneira, seja com a minha rotina, seja com autoconhecimento sobre produtividade, crenças, enfim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar sobre várias coisas e eu quero abordar essas várias coisas por aqui também. Inclusive, deixo aqui o espaço para você me dizer se você se tornou um inscrito pelo YouTube por conta desse tema de YouTube ou se você também tem desejo de ver outros temas, porque eu confesso que depois desse vídeo, né, como o YouTube mudou a minha vida, eu me sinto pressionada a continuar criando bons vídeos, porque eu me senti honrada, porque na minha parede tinham post-its de crescimento para o canal que eu coloquei em janeiro, que eu quero atingir os 1.000 inscritos. E quando eu vi que um único vídeo me trouxe mais de 150 inscritos, eu me senti honrada, mas eu me senti também na responsabilidade de continuar trazendo coisas boas por aqui. Então, por favor, me diga se você está interessado também em outros temas da minha vida, da minha jornada, a minha rotina, os meus sonhos, os meus planos, como que eu concilio a rotina, né, como criadora aqui para o YouTube, como que eu faço os meus roteiros, também além disso, né, sobre, enfim, saúde, que é algo que eu gosto muito de falar. Vamos conversando sobre isso, sobre tudo isso por aqui. Eu espero trazer muitos vídeos melhores para vocês, tá? E antes de encerrar esse vídeo, me conta, se você tivesse que começar do zero, ou se você estivesse recomeçando o seu canal, qual história você iria contar? Qual seria o seu primeiro vídeo que iria marcar esse novo começo? Não pense demais, tá? Claro, crie estrutura, estude sobre isso, mas não deixe isso te paralisar. Porque no final das contas, é apertar o play e começar a gravar e fez com que muitas boas histórias fossem ouvidas por aí. Então, as boas histórias nascem desse primeiro ato de coragem. E não deixa esse primeiro ato de coragem passar mais uma vez na sua frente,
se você pegar isso como oportunidade para começar a sua jornada. Documente, crie. Até o próximo vídeo aqui do canal.